programa a seguir é livre para todos os públicos. Zoom TV Jornal. Oferecimento Grupo SAF, o seu amigo de todas as horas. No Zoom TV Jornal de hoje, você confere que Nova Friburgo confirma mais de 100 casos de Covid-19 no final de semana. O Detran do Rio de Janeiro e a Polícia Civil desarticulam uma quadrilha que fraudava multas. E buracos, falta de capina e de água são problemas recorrentes no cotidiano de moradores de Grande Spinelli. Hoje é terça-feira, dia 2 de fevereiro, e está no ar o Zoom TV Jornal. Boa noite, nós iniciamos mais uma edição do Zoom TV Jornal, trazendo informações sobre a evolução da Covid-19 em Nova Friburgo. Segundo o último boletim divulgado pela Prefeitura, ontem, a cidade contabiliza 9.342 pessoas infectadas desde o início da pandemia. Com isso, foram 114 casos positivos e 7 mortes pela doença durante o fim de semana. Falando ainda dos óbitos, o número chegou em 275. Quanto à ocupação dos leitos clínicos e de UTI em Nova Friburgo, dos 74 leitos de enfermaria, 31 estavam ocupados, compreendendo uma taxa de 41,89%. Já entre os 42 leitos de UTI exclusivos para o tratamento da Covid-19, 14 estavam em uso, correspondendo a uma taxa de 33,3%. Números aí consideráveis, que a gente tem que chamar a atenção para a diminuição desses valores, comparando as últimas semanas. Vale lembrar que esse boletim foi emitido no fim da tarde de ontem, já que até o fechamento dessa edição, nós não contávamos, com novos dados da Covid. Lá no nosso portal tvzoom.com.br, você acessa os dados do coronavírus do final de semana. E ontem à tarde, a população friburguense foi surpreendida no viaduto que dá acesso ao Paissandu, quando um caminhão que estava sendo rebocado se soltou, descendo o viaduto de forma descontrolada. O veículo ainda atravessou o canteiro 2 vezes, invadindo a faixa de quem subia ao viaduto, o que causou aí transtornos no trânsito. A nossa equipe pediu à Rota 116 mais detalhes sobre o ocorrido, mas a concessionária informou que, por ser um perímetro urbano, o trecho não faz parte da sua operação. Em nota, a Prefeitura nos informou que, mesmo não sendo responsável pelo trecho, conseguiu identificar através de imagens e vídeos que a possível causa do incidente foi o rompimento da cinta usada na rebocagem do caminhão. Procedimento proibido pelo Código de Trânsito Brasileiro, sendo uma infração de natureza média e que não há relatos de feridos. Tudo isso é informação da Prefeitura, que ainda nos afirmou que a responsabilidade do trecho é do Departamento de Estradas de Rodagem, que, quando a gente entrou em contato, também disse não ser o responsável pelo local. Essa situação, além de ser um pouco assustadora, acabou se tornando confusa, devido a nenhuma das entidades divulgarem nem assumirem a responsabilidade pelo trecho. E Nova Friburgo foi alvo de investigação intitulada Zero Ponto, feita pela Polícia Civil em parceria com o Detran do Rio de Janeiro nesta segunda-feira. Quem traz mais informações sobre esse caso é a Isabela Chabolt. Boa noite, Isabela. Isso mesmo, Alice. Muito boa noite para você e para todos que acompanham o Zoom TV Jornal. A Operação Zero Ponto, ela foi instaurada com o intuito de desarticular uma quadrilha que atuava na transferência de pontos de CNH do real infrator para o nome de terceiros, de empresas que nem sequer tinham consciência de que estavam sendo envolvidos nessa ação, Essa ação ela foi feita pela Polícia Civil em parceria com o Detran do Rio de Janeiro, e essa quadrilha é conhecida como uma das maiores do país nesse serviço. Eles tiveram 6 pessoas presas, incluindo o chefe da organização. Os agentes, eles também apreenderam processos administrativos relacionados a essas fraudes, com o intuito de tentar capturar mais pessoas que possam estar envolvidas nessa atitude criminosa. Os policiais, eles cumpriram os mandatos de busca e apreensão em casas e órgãos de trânsito, incluindo São Gonçalo e aqui em Nova Friburgo. Essa investigação ela começou em julho de 2020, quando uma empresa que presta serviços de locação de carro denunciou que um carro deles não havia sido devolvido. Foi então que se instaurou uma investigação, e eles constataram que esse carro havia sido transferido de forma fraudulenta para o nome de outra pessoa sem que a mesma tivesse consciência disso. A vítima em questão, então, foi chamada a depor. Ela disse, obviamente, que não havia conhecimento desse fato e alegou ainda
que após, esse acontecimento, também foram atribuídas ao nome dela algumas infrações de trânsito de forma irregular. Em justificativa a isso, ela disse que se envolveu em um acidente de trânsito e teve seus documentos divulgados nas redes sociais. Então, depois disso, começaram a atribuir essas ações ao nome dela de forma errada, Ainda na investigação, foi constatada que uma única pessoa transferiu aí mais de 3 multas de trânsito para o nome dela, o que totalizou mais de 15 mil infrações, como sendo ela a autora. Então, depois que ela fazia essa transferência, ela entrava com recurso para pedir o dinheiro de volta. E foi numa dessas que os agentes perceberam que essa pessoa em questão, nenhuma CNH ela tinha. Então, não tinha como ela ser a autora dessas infrações de trânsito. O Detran do Rio de Janeiro ainda deixou claro que eles vão investigar se há pessoas que trabalham no departamento que estão envolvidas com essa ação criminosa e que eles também vão fiscalizar, os desdobramentos dessa fiscalização. Eles também alertaram para que a população fique em alerta, quando forem procurar aí uma empresa que presta serviço desse recurso de multas. Eu volto com você, Alice. Pois é, obrigada, Isabela, pelas informações. E daqui a pouco o Estado anuncia a remessa de segunda dose da vacina contra a Covid-19 para os municípios fluminenses. Saiba mais no próximo bloco. O ano começou e o Varejão da Construção continua com ótimas promoções que só aqui você vai encontrar. Aproveitem nossas ofertas. Fio cabinho 2,5 mm rolo 100 metros, R$ 169,90. Fio cabinho rolo 100 metros, R$ 129,90. Telha Colonial Plan 2,42 por 88, R$ 89,90. Tinta acrílica Rende Mais Rio Lata 18 litros, R$ 99,90. Kit Turim Banheiro 40 com espelho, R$ 149,90. Facilidade no pagamento, entrega rápida em toda a região. Você só encontra aqui no Varejão da Construção. Não perca tempo e venha correndo para o Varejão da Construção Preço Bom. A Estácio completou 50 anos de história. Mas sabe o que dá mais orgulho? Que o que começou como um sonho lá em 1970... hoje é a nossa história. Uma história que nunca parou de avançar, levando o ensino de qualidade a cada canto do país, com novas formas de ensinar e novas formas de aprender. Mas, apesar de toda a inovação, tecnologia e pioneirismo, essa história não é sobre isso, é sobre pessoas. Milhões de alunos que transformaram suas vidas. E todos os milhões de familiares orgulhosos. Os 8.000 professores que escrevem novas histórias dia após dia. E os 500 alunos que passaram pelo programa de alfabetização e que agora também podem escrever as suas histórias. Personagens que vão muito além da sala de aula e que fazem essa história continuar avançando. Porque a democratização do ensino não é mais um sonho, é a nossa história. Com muito orgulho. Estácio 50 anos. Esse orgulho compartilhamos com você. A campanha Doe e Ganhe do Grupo SAF foi um sucesso. Mais de 100 participantes ganharam prêmios incríveis. E o melhor, além de 1 tonelada de alimentos doada pelo SAF, nossos associados doaram mais 5. Ao todo, foram entregues 6 toneladas a diversas instituições de caridade. Tudo graças à nossa união. A todos que contribuíram, nosso muito obrigado. SAF, o seu amigo de todas as horas. Acesse tvzoom.com.br e fique por dentro das principais notícias de Nova Friburgo. É o jornalismo de 19 anos com a marca TV Zoom, agora também em um portal de notícias. tvzoom.com.br, a sua notícia na internet. A Projetar Imóveis Planejados está há 7 anos atuando com responsabilidade e respeito junto a nossos amigos clientes. Um laço que aumenta a cada dia. Venha você também fazer parte deste laço de confiança, onde seus sonhos não têm medidas. Projetos personalizados totalmente sob medida, 100% MDF. São mais de 700 cores em laca e uma grande variedade em cores amadeiradas. Agende uma visita sem compromisso pelo telefone 2521-9943. Sabemos que a situação está muito difícil para todo mundo. E para você sair de casa e voltar protegido, nós temos que trabalhar permanentemente, pois prestamos um serviço essencial à população friburguense. Manter nossa equipe trabalhando
tem demandado muito empenho da concessionária, mas assim como você, estamos oferecendo o nosso melhor, redobrando os cuidados com os colaboradores em atividade e higienizando os ônibus várias vezes ao dia, tanto na garagem da empresa como na estação livre. Para ajudar na recuperação da economia e manutenção dos empregos, precisamos de sua colaboração. Utilize sempre máscara ao sair de sua casa e dentro dos ônibus. Evite aglomerações nos pontos e adquira seu cartão Fricard para pagar a passagem, evitando o uso de dinheiro em espécie. Continuamos disponíveis em nossos canais de atendimento. Nova FAOL, superando também este desafio. O governo do estado do Rio de Janeiro confirmou para amanhã o envio de um novo lote da Coronavac para todos os municípios fluminenses, incluindo, é claro, Nova Friburgo. Essa remessa ela servirá para aplicar a segunda dose do imunizante a pessoas asiladas e profissionais de saúde que já receberam a primeira dose da vacina em meados de janeiro, garantindo assim que o esquema de vacinação seja cumprido no intervalo de 21 dias, que é o que prevê a Coronavac. A nossa equipe entrou em contato com as secretarias municipal e estadual de saúde para saber a quantidade exata de doses que serão recebidas por Nova Friburgo, mas até o fechamento dessa edição a gente não tinha recebido nenhuma resposta. E desde a estrada de acesso até a localidade, o bairro Grande Spinelli está passando por situações precárias em sua estrutura viária, além de enormes problemas quanto ao abastecimento de água e também aparecimento de animais silvestres que colocam em risco a vida de moradores. O repórter Marcelo Iese e o cinegrafista Noé Tardim estiveram na localidade para ver tudo isso de perto. Um bairro muito importante e alternativo para quem deseja ir do centro de Friburgo até a RJ-130 sem muitos congestionamentos é o Grande Spinelli. Porém, no lugar do grande movimento de carros, o local tem contado com os enormes e perigosos buracos desde a estrada de acesso até os interiores da localidade. O vendedor de carros, Jeremias Costa, falou à nossa equipe sobre a revolta dos moradores com tamanho descaso. A gente toda hora está trocando amortecedor de carro, trocando balança, entendeu? Do caso eu que venho do carro, o amortecedor que eu troco, uma balança aí, já vai meu lucro embora. Eu não tem nem lucro com o carro, entendeu? Isso aí já está desde o ano passado. Então nós estamos aguardando nessa luta aí, cara. Nós estamos pedindo, pelo amor de Deus, para ver se eles dão um suporte para a gente aqui. Ainda falando sobre a infraestrutura do local, nossa equipe, ao percorrer o trajeto até o bairro, se deparou com esta cena. O que era para ser um ponto de ônibus com cobertura, segurança e conforto para os passageiros, é um local para o descarte de lixo irregular. Além disso, vimos inúmeros postes com as luzes acesas irregularmente também durante o dia. A auxiliar de montagens e também moradora do Grande Spinelli denunciou os diversos descasos pela falta de capina e também falou sobre um acidente que ocorreu, resultando no óbito de uma idosa. A estrada, o abandono, o bairro está largado, em relação, tanto a parte de manutenção das estradas, tanto mato e iluminação a gente não tem. Aquela quadra ali está largada, aquilo ali está abandonado, vive numa escuridão total e o mato está tomando conta. O meu irmão foi abastecendo o posto, quando ele chegou lá no posto, abriu o capô do carro, caiu uma cobra do carro dele, quase que mordeu ele. Tivemos uma senhora que foi atropelada na principal lá e infelizmente ela veio a óbito. Caramba. Por causa do impacto que teve. Infelizmente ela não resistiu, ela ficou internada, mas infelizmente ela se foi. Então é aquela coisa, a gente precisava de fiscalização no nosso bairro, a gente precisava de quebra-mola, colocar, ter um controle para poder diminuir essas coisas, porque se pegar uma criança, tem muita criança aqui, as crianças brincam, andam na rua. Como se já não bastasse os problemas da estrutura viária, os moradores do bairro ainda se queixam da falta de água na localidade há muitos dias. Além disso, moradores contam como a localidade está fazendo para receber a água e ainda fala do atendimento por parte da Águas de Nova Friburgo. A gente está marcando hoje, como ele falou, estão 8 dias, mas pela gente aqui, pelas minhas ligações, tem muito mais de 8 dias. A minha ali, se pegar as minhas ligações que eu estou ligando desde o dia que faltou o abastecimento até hoje, vai dar muito mais do que isso.
A gente está se ajudando, bota, ajuda um cadinho, cada um se ajuda. Compra água, é assim que a gente está fazendo. Tá lá roupa para lavar, não tem louça para lavar, a gente está se virando como dá. Nunca está acontecendo isso direto. Eu liguei para lá hoje de manhã, ela me tratou na maior falta de educação. Ela falou que se eu quisesse resolver o problema tinha que entrar pelo WhatsApp. Eu tentei entrar, tá dando como aquele número não existe. E eu estou insistindo desde ontem, só me aborrecendo, porque a gente paga nossas contas em dias, a gente é um cidadão. Eu falei com ela, eu sou trabalhadeira, eu não sou qualquer um que fica na rua, eu trabalho, eu dependo disso, as minhas contas estão pagas em dia. Depois de muitos anos, com a infraestrutura precária e atrasos de obras aqui no bairro Grande Spinelli, moradores agora cobram a falta d'água e também a capina das ruas que estão tão precárias aqui no bairro. Agora também, com a falta d'água que já ultrapassa 10 dias aqui, os moradores entraram em contato com a Águas de Nova Friburgo, que em resposta falaram que não tem como baixar o preço da água porque há uma taxa mínima para pagamento. Com isso, a gente confere agora o posicionamento através de um celular, da moradora que ligou para a Águas de Nova Friburgo enquanto a nossa equipe estava aqui no bairro. Deixa eu te fazer uma pergunta. Esses dias que a gente está sem água, vocês vão dar um desconto nessa falta de água, nesses dias sem água? Vocês vão... Não, cara, não existe desconto em conta de água. Não existe? Porque o que acontece? Não, o cliente, ele paga, a senhora no caso, até 10 metros cúbicos de água, pode utilizar por mês. A senhora utilizando ou não, tem um contrato, sempre vai pagar a taxa mínima. Mas mesmo o fornecimento, a gente não tendo fornecimento, vocês não vão abaixar a conta? Vocês não vão dar um desconto? Tem como vocês fazerem isso? Não é igual televisão, internet. Eu sei. Ele tem uma prorroga de desconto daqueles dias não utilizados, o abastecimento é diferente. É igual a conta de luz, também não tem desconto. Você conhece o Código do Consumidor? Diz pra ela que se não... senhora, isso aí é só advogado da empresa. Tá, não. Mas aí vocês estão bem orientados aí para vocês saberem o que... Vocês conhecem muito bem o Código do Consumidor, vocês sabem que isso vocês estão errados, né? Mas a senhora pode procurar seus direitos. Não, com certeza eu vou procurar. Entre a precariedade da via que carros, ônibus e caminhões atravessam todos os dias, também estão as dificuldades que esses moradores estão passando pela falta de água e falta de visibilidade por parte do poder público. Contudo, ficamos de olho. Bom, nós questionamos a Prefeitura de Nova Friburgo quanto aos problemas do Grande Spinelli e, em nota, fomos respondidos que o governo enviou uma equipe para a capina do campo da comunidade e que em breve serão realizados novos mutirões para as demais ruas do bairro. Já quanto à falta de abastecimento de água, a concessionária Águas de Nova Friburgo informou que vai enviar uma equipe de técnicos ao local para verificar a reclamação dos moradores do bairro Grande Spinelli. Contudo, a gente continua atenta às demandas da população friburguense. No próximo bloco, Nova Friburgo tem o maior número de reservas ecológicas particulares do estado. Não saia daí. A Estácio completou 50 anos de história. Mas sabe o que dá mais orgulho? Que o que começou como um sonho, lá em 1970, hoje é a nossa história. Uma história que nunca parou de avançar, levando o ensino de qualidade a cada canto do país, com novas formas de ensinar e novas formas de aprender. Mas, apesar de toda a inovação, tecnologia e pioneirismo, essa história não é sobre isso, é sobre pessoas. Milhões de alunos que transformaram suas vidas. E todos os milhões de familiares orgulhosos. Os 8.000 professores que escrevem novas histórias dia após dia. E os 500 alunos que passaram pelo programa de alfabetização e que agora também podem escrever as suas histórias. Personagens que vão muito além da sala de aula e que fazem essa história continuar avançando. Porque a democratização do ensino não é mais um sonho, é a nossa história. Com muito orgulho. Estácio 50 anos. Esse orgulho compartilhamos com você.
A campanha Doe e Ganhe do Grupo SAF foi um sucesso. Mais de 100 participantes ganharam prêmios incríveis. E o melhor, além de 1 tonelada de alimentos doada pelo SAF, nossos associados doaram mais 5. Ao todo, foram entregues 6 toneladas a diversas instituições de caridade. Tudo graças à nossa união. A todos que contribuíram, nosso muito obrigado. SAF, o seu amigo de todas as horas. No coração de Nova Friburgo, um lugar muito especial, onde o amor, o aprender, a natureza e os espaços amplos tão necessários existem. Colégio Nossa Senhora das Dores e Escola Jardim. Aqui, o estudante aprende a pensar e a ter voz. O conhecimento é comprometido com a vida através do diálogo verdadeiro. Cultura, arte, esporte e tecnologia presentes. Melhores e modernas formas de aprender, ensinar e transformar. Protagonismo, engajamento, cidadania, autonomia e diversidade sempre valorizados. Inovação a serviço do aluno. Sim, essa escola existe, com mais de 1 século de história, atuante no presente, com olhar no futuro. Venha conhecer de perto e fazer parte da nossa família. Sabemos que a situação está muito difícil para todo mundo. E para você sair de casa e voltar protegido, nós temos que trabalhar permanentemente, pois prestamos um serviço essencial à população friburguense. Manter nossa equipe trabalhando tem demandado muito empenho da concessionária, mas assim como você, estamos oferecendo o nosso melhor, redobrando os cuidados com os colaboradores em atividade e higienizando os ônibus várias vezes ao dia, tanto na garagem da empresa como na estação livre. Para ajudar na recuperação da economia e manutenção dos empregos, precisamos de sua colaboração. Utilize sempre máscara ao sair de sua casa e dentro dos ônibus. Evite aglomerações nos pontos e adquira seu cartão Fricard para pagar a passagem, evitando o uso de dinheiro em espécie. Continuamos disponíveis em nossos canais de atendimento. Nova FAOL, superando também este desafio. Essa foi uma escolha muito certa, né, de nós, pais da Ana Luísa. A escola ajudou a gente demais. Apoio, carinho, dedicação da escola em si. Uma coisa que a gente estava querendo muito para nossa filha, né? A alfabetização, a nossa filha vai ler. E começou a pandemia e veio um mundo de incertezas, de insegurança. A gente teve um pouco de dificuldade de achar uma escola que se enquadrasse. Graças a Deus a gente achou. O Colégio Serrano, que nos ofereceu esse processo de uma forma tranquila e harmoniosa dentro dos nossos lares. Realmente foi um trabalho muito lindo, uma dedicação muito boa com todos. Em agosto, ela praticamente já estava alfabetizada. Quando a gente vê esse desenvolvimento deles, é muita alegria, dá muita satisfação. A gente fica até emocionado, porque é uma fase muito importante para a criança, muito importante para a vida toda dela. Ver meu filho lendo hoje é uma coisa assim sensacional. Eu estou aqui para agradecer imensamente o colégio, para poder mostrar o quanto foi importante não desistir das crianças. Foi fundamental ter colocado ela aqui. Colégio Serrano, porque o futuro a gente faz agora. Vamos juntos! Ainda sentindo os reflexos de uma onda intensa de calor, a gente vê agora então como fica a previsão do tempo para essa quarta-feira aqui em Nova Friburgo. Sol com algumas nuvens de manhã, possibilidade de pancadas de chuva à tarde e à noite o tempo fica aberto. Nova Friburgo tem o maior número de reservas particulares do patrimônio natural do Rio de Janeiro, segundo dados do governo estadual. O jornalista Vinícius Gachim fala sobre isso no seu Giro Local de hoje. Boa noite, Gachim.
Ótima noite a todos que assistem ao Zoom TV Jornal. Como nós friburguenses sabemos, nos orgulhamos, Nova Friburgo se destaca pelo meio ambiente, pelas inúmeras belezas naturais. É um município cercado, por exemplo, pelo Parque Estadual dos Três Picos, pela Mata Atlântica. E um levantamento, um estudo feito pelo INEA mostra que Nova Friburgo é o recordista do estado do Rio de Janeiro em número de reservas particulares do patrimônio natural. São espaços importantes para a pesquisa científica, para desenvolvimento de atividades turísticas e principalmente de preservação. Aqui em Nova Friburgo são 17 propriedades como essa reconhecidas, mais de 496 hectares, e por todo o estado do Rio também há outros municípios em destaque, a exemplo de Varriçais, Santa Maria Madalena, Teresópolis também aqui na região serrana, mas Nova Friburgo realmente aparece em primeiro lugar. Nesse contexto, mais um motivo de orgulho para nós friburguenses e também um registro importante feito pelo INEA, pelo estado do Rio de Janeiro, para a gente reforçar a posição de destaque de Nova Friburgo dentro do contexto do meio ambiente fluminense. Uma ótima noite a todos e até a próxima. Vinícius Gachim para os estúdios do Zoom TV Jornal. Registro realmente importante para a nossa cidade. Obrigada, Gachim, pelas informações. Bom, por hoje a gente encerra o nosso Zoom TV Jornal. Outras informações você confere no nosso aplicativo TV Zoom e nas nossas redes sociais. Todos os detalhes dessa edição e mais também estão lá no nosso portal tvzoom.com.br. Obrigada pela companhia, uma boa noite e a gente volta amanhã. Zoom TV Jornal. Oferecimento Grupo SAF, o seu amigo de todas as horas.